Estamos no outono, né? Mas os últimos dias, muitas cidades têm sentido a falta da chuva. E essa questão da falta de chuva, da estiagem, pode trazer consequências para alguns municípios aqui de Santa Catarina. E estamos em falta de chuva e em meio a uma mudança climática que está prevista aí para o final de semana, né? Inclusive com uma foto muito divulgada na imprensa, em redes sociais, de um fenômeno, né, que vem com nuvens, forma uma espécie de um rolo de nuvens, que é um prenúncio dessa mudança climática que vem. Quem vai explicar mais isso para a gente é Aldo Batista Neto, especialista em gestão de crises e desastres e coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Neto, bom dia mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Jorge Tais, bom dia equipe técnica da Rádio Itaberá, sempre é um prazer muito grande poder estar aqui, conversarmos, levarmos informação de qualidade a quem nos ouve, quem nos assiste. E como foi sua proposta, né, meu colega? Conversarmos um pouquinho sobre essas questões climáticas que nós estamos no meio da mudança. 20 de março, ou seja, 15 dias atrás, praticamente entramos no outono, Jorge. E o outono tem características peculiares porque a gente começa a entrar num período de baixos registros de eventos do tipo desastres, tendo por origem eventos climáticos extremos. Então, o outono, por incrível que pareça, para nós é um período mais tranquilo. Equilibrado. Mais equilibrado, principalmente no que diz respeito a eventos do tipo enxurrada, inundações graduais. Não se descarta, é óbvio, né? Você sempre tem uma entrada, muitas vezes, de frentes frias um pouquinho mais severas, podendo ocasionar esse tipo de eventos, mas estatisticamente é um período outono mais seguro para o nosso estado. Inclusive conversávamos, né, nos bastidores sobre isso. Nós já temos alguns municípios no oeste de Santa Catarina que já começam a sinalizar a estiagem. Tinha ali no mês de janeiro, fevereiro, quando a Defesa Civil do Estado já traz a previsão do trimestre, junto com o EPAGRE e CIRAM, já apontava a possibilidade de alguns locais de Santa Catarina começarem a sinalizar a estiagem. Por quê? Porque com a presença do Laninha, que é esse fenômeno, né, de esfriamento das águas do Pacífico, você tem um fornecimento menor de vapor d'água na atmosfera, e isso impacta diretamente no regime hídrico, no regime de chuvas esperadas para o sul do Brasil, em especial Santa Catarina. Então, a previsão do trimestre era o verão, final do verão, início de outono, com chuvas na média e abaixo da média. Teríamos ali para entre os meses de dezembro e janeiro, fevereiro, inclusive, alguma coisa como 300 milímetros de chuva. Uma previsão. Entramos em março, uma previsão de 200, a gente entra em abril com uma previsão média de 130 milímetros de chuva. Então, realmente é o período que menos chove para nós, esse período agora de início de outono, e com a presença do Laninha, isso está se confirmando, Jorge. Temos aí uma entrada de frente fria importante, inclusive com rebaixamento da temperatura para esse final de semana. Mas esse período de outono é um período em que o regime de chuvas ele é muito oriundo do que nós chamamos da circulação marítima. Forma-se um ciclone extratropical no oceano, faz um arrastamento de umidade, carrega no oceano de umidade e volta para a questão litorânea. Então, nesse período que nós entramos agora, nós temos uma presença um pouquinho maior de chuvas exatamente no leste do estado, indo até o Planalto. E o oeste do estado já tem um período com menos chuva. Então, se ele já está vindo de meses com um número de chuva reduzida, e nós vamos entrar num período de menos chuva ainda, então a possibilidade, nós temos aí um quadrozinho de estiagem se apresentando, pode ser verdadeiro e pode começar a afetar, quem sabe, ainda aqui de forma muito básica ainda, mas o agronegócio no nosso estado. Temos que estar acompanhando. Os especialistas estão dizendo, né, temos que acompanhar as próximas semanas. Esse final de semana dei uma volta lá em Rio dos Cedros, né, na região dos lagos, e a gente pode ver o nível do lago muito baixo, em algumas regiões até quase seco, o que mostra a falta da chuva. A falta da chuva frequente, exato, principalmente, exato, né? Porque agora a gente tem os fenômenos de clima instável, de chuva forte e muito rápida.
Exato. Aquela chuva frequente num período mais longo está meio distante, né? E até porque o outono, há uma previsão de um outono mais seco. Isso, que essa período de chuva um pouco de período mais alongado, que é principalmente a chuva de entrada de frente fria, que vai ser a nossa característica depois, basicamente, do inverno e da primavera. Para a região sul do Brasil, essa característica, e para nós isso é muito marcante. Nós temos agora, então, a predominância dessa chuva da circulação marítima, tá? E alguma coisa que eles chamam ainda da chuva ou da tempestade convectiva, né? Que é exatamente aquela que se forma por causa da alta temperatura durante o dia, carrega as nuvens e no final da tarde, com a inversão da temperatura, você tem uma precipitação importante. Então essa vai ser a nossa característica. Só que os técnicos têm apontado que será assim, mais da média e abaixo da média. Então a gente deve esperar aí um abril, ou um período de outono mais seco do que de outros anos. É interessante que a gente vem, Jorge, há quanto tempo a gente tinha um carnaval sem chuva? E tivemos um carnaval sem chuva, com muito calor, com o tempo aberto. Tem a ver com a época do ano, muito frequente as chuvas, né? Principalmente no final do dia, e nós tivemos um carnaval, vou arriscar dizer assim, atípico. Carnaval de tempo bom, favorável para as festas, mas já começa a alertar um pouquinho no que diz respeito, como você cita, né? Da região do Rio dos Cedros. Um exemplo, aqui na nossa região central da cidade, as pontes estão com as colunas expostas, os pilares expostos. O sistema de estaqueamento da ponte já começa a aparecer, que o nível do Itajaí-Açu na região central da cidade está extremamente baixo, mostrando aí uma ausência de chuvas importantes na nossa região. Exatamente. Olha, tem uma foto daquele rolo de nuvem, né, que é um indicativo de um fenômeno que está chegando e que é lá no sul do estado, né? Esses fenômenos, e geralmente é no sul. Uma vez eu estava em Ibituba, estava passeando lá pela região, voltando da serra lá pelo litoral, que é uma viagem muito bonita e eu recomendo, né? Uhum. Vai a serra aqui pelo Alto Vale e volta pelo litoral, que é muito bacana. Nós temos uma região muito rica. E entrando em Imbituba lá, conhecendo uma praia dessas, tal, me deparei também com um fenômeno desse, né? De umas nuvens diferenciadas. Uma coisa até eu vou te falar, assim, de repente, assim que tu bate o olho, até meio assustador. Mas são fenômenos que vão se formando, se caracterizando, e o céu dá uma demonstração disso de alguma forma, né? Por que o sul do estado, geralmente aquela região, né, sempre dá um sinal dessas mudanças? Esses fenômenos que tu teve, inclusive, a oportunidade de fotografar, né, esse fenômeno desse grande paredão de nuvens, ele se forma exatamente por uma série de eventos meteorológicos, né? Você tem alteração de pressão, você tem alteração de temperatura, você tem alteração severa de umidade. Então, esse conjunto todo forma um grande paredão de nuvens que vem avançando pelo litoral da região sul do nosso estado. E Jorge, simplesmente por um único fenômeno, é a nossa proximidade com o Rio Grande do Sul, que é exatamente por onde entram as questões meteorológicas que nós conhecemos como frentes frias. Então, por isso que o sul do estado ele acaba desenvolvendo esses fenômenos visuais com essas nuvens, né, do tipo rolo, com esses grandes paredões de nuvens, é a entrada da frente fria, que vem exatamente da região vamos dizer assim, do Polo Sul, que sobe toda a região sul da América, que entra pelo Rio Grande do Sul, e por questões de temperatura, ele começa a se desviar para o oceano. Por isso que nós temos a formação do ciclone extratropical na região oceânica, logo depois do Rio Grande do Sul, com o limite de Santa Catarina. Então, esse fenômeno é dessa entrada de frente fria que você registrou aquela vez com uma fotografia muito bonita que mostrava esse paredão de nuvens. E é legal, né? E já a região oeste tem uma outra situação, né? Completamente diferente. O oeste ele responde muito com as questões climáticas envolvendo a Argentina. E é interessante porque uma coisa de 8, 10 anos atrás, o sistema, a instituição norte-americana de monitoramento de clima e tempo e oceanos divulga um estudo que diz que a Argentina, o norte e nordeste da Argentina, é os lugares mais favoráveis do mundo para se ter tornado. E o nordeste e leste da Argentina é exatamente o oeste do estado de Santa Catarina. Então nós temos uma outra realidade, e é sempre importante lembrar para quem nos ouve que a meteorologia, o impacto está muito ligado também às questões da geografia,
que são muito peculiares, né? Então, nós temos um outro desenho para o oeste de Santa Catarina, um desenho extremamente de temporais mais severos, entrando a partir dos nossos limites com a Argentina. Nós temos ventos extremamente severos, tempestades extremamente importantes com granizo, um regime de chuvas que não responde tanto ao nosso aqui, porque o nosso é de circulação marítima, o que entra através do oceano e é barrado exatamente na nossa região serrana, tá? O que não adentra a oeste de Santa Catarina. Em alguns momentos ele chega a avançar, mas aí essa circulação marítima tem que ser muito severa. Senão, cada um responde por uma questão climatológica e de regime de chuvas extremamente diferenciado. Nosso estado é um grande laboratório. Nós só não temos, a exemplo do Brasil, dos desastres, nós só não temos furacão e terremoto. Todas as outras desastres de origem natural, o estado de Santa Catarina tem experiência com eles. Por isso uma atenção toda especial, né, com essa questão, né? Então, quem gosta do frio deve ter o primeiro contato nesse final de semana. Inclusive, até a previsão é de dias mais fechados, né? Céu mais cinzento, aquela chuvinha. Ixi, noites gélidas. Amanhecer, mas é assim, né, gente? O amanhecer é mais frio, agora o dia é diferente, né? Já tem aquele clima abafado, aquela questão toda. Principalmente aqui na nossa região, né? O que angustia muito o morador do Vale é que a gente não tem mais essa experiência, né, Jorge? Nós estamos entrando com os dias quentes e as noites abafadas, né? Exato. Esse é o problema, né? Exato. E aqui tem uma característica, né, por ser um vale, né? Que os dias em que há mais cobertura de nebulosidade é uma sensação de mais abafamento, né? Existe uma regra, que inclusive a USP em São Paulo é que protagonizou esse uso desse cálculo, né? Você sempre calcula para ter a ideia da temperatura, né, a qual o cidadão está sujeito, que é exatamente um cálculo feito com a temperatura versus a umidade. Então, quanto o dia mais quente é, porém mais úmido ele é, a sensação térmica é extremamente mais elevada. Tivemos dias de sensação térmica acima de 60 graus. Nesse último verão. E para nós que moramos no Vale, e aí nós estamos falando de todos os municípios, e não somente de Blumenau, nós temos, se nós observarmos, nós funcionamos na lógica de um grande panelão. Afinal de contas, nós estamos cercados de montanhas, com água dentro, que são os nossos corpos hídricos, e às vezes cobertos com uma tampa ainda, que seriam as nuvens. Lembrando que o aquecimento da Terra se dá de baixo para cima. Então você tem a incidência solar aquecendo o solo, e daí, a partir da cota zero, que começa a subir e aumentar a temperatura. Aí você faz isso num vale, com água dentro e coberto de nuvens. Nós sofremos, então, esse fenômeno de ficarmos quase que cozinhando ao vapor durante o dia, né? E durante a noite, como você tem uma circulação de ventos diminuída, esse calor não vai embora. Você ainda tem a emissão a partir das paredes, dos tijolos, as estruturas de concreto, irradiando calor durante a noite, né? Então é uma combinação aí extremamente importante. Tanto é, Jorge, deixa eu trazer uma informação. Acompanhando os últimos eventos que houveram, falando sobre desastres no Brasil e no mundo como um todo, o que tem muito preocupado os cientistas, que era algo que não era a nossa realidade, que deve se equiparar aos grandes eventos de desastres naturais, são o que eles chamam das ondas de calor ou até mesmo das ilhas de calor, que é um termo que está sendo utilizado agora. Tá? Na próxima década, esse será um dos grandes desafios, como nós construirmos cidades e mudarmos o nosso estilo de vida para que nós consigamos ter qualidade de vida em períodos ou em épocas do ano cada vez mais quentes. Vamos estar expostos a cada vez a temperaturas mais elevadas, por causa desse fenômeno. Calor irradiado, mais umidade presente, vai jogar a sensação térmica cada vez mais para cima. E os dois extremos do ser humano, né, as crianças e os idosos, são os que mais sentem. Vai ser um desafio nós termos cidades que consigam conviver com essa realidade. A gente teve esse terremoto que está em destaque ainda, né, em Myanmar, que chocou muito, né, pelo tamanho da proporção. Eu aqui, cada vez que eu inicio o programa Na Boca do Povo, eu trago aqui para a nossa audiência relembrar e até ter conhecimento dos fatos históricos que marcam cada dia, né? Toda data tem alguma coisa histórica que aconteceu naquele dia. E são muitos frequentes os grandes desastres naturais, terremotos, furacões, tsunamis,
que mataram milhares e milhares de pessoas, vulcões, né? Mas mataram milhares e milhares de pessoas. A gente hoje tá discutindo novamente essas questões climáticas e a ameaça que isso é para a espécie humana, né? Olha, porque tem coisas que nós não sabemos lidar com elas. Tanto é que existe aí 7, não recordo certinho o número agora, se são 7 ou 9 teorias que dariam conta da extinção do homem da Terra, ou da diminuição importante da humanidade sobre a Terra, e dessas, a grande maioria, 1 ou 2 só seriam tecnológicas, as outras todas são naturais. Tá? Então vai desde grandes tsunamis, vai desde grandes terremotos, pestes até mesmo, né? Doenças importantes, explosão solar, não a explosão do Sol, mas tem radiação solar acentuada, né? Ao ponto que destruiria o sistema de telecomunicações da Terra e de sistema de distribuição elétrica. Ou seja, o equilíbrio, a busca do equilíbrio da Terra, da sua superpovoação, tá? Pode ter, como já teve no passado, uma origem, digamos assim, de um evento natural extremo, a possibilidade da Terra se reinventar. Só que agora ela está superpovoada, estamos nós aqui no presente, estamos tentando ler isso tudo, antecipar isso tudo, compreender, saber como prevenir, como remediar, como sobreviver a esses fenômenos. E quando a gente vê novamente, Jorge, você cita antes na tua fala, o terremoto de Mianmar, que é o que nós estamos assistindo agora, está sendo considerado o terremoto mais grave dos últimos 100 anos. 7,7 na escala Richter, que vai até 9, então ele é extremamente severo. Ele tem uma combinação importante, ele foi registrado a 10 quilômetros de profundidade. Isso para questões geológicas é quase como a superfície da Terra. Então eles estão dizendo que é um terremoto muito forte e muito raso. E por incrível que pareça, atingiu uma região com pouco históricos de terremotos importantes. O que deixa todo mundo em alerta. O que deixa todo mundo em alerta, o que deixa todo mundo desprevenido, Jorge, e o que pega as legislações daquele país pouco preparadas para a construção civil adaptada a essa questão dos terremotos. O Japão e China, um exemplo, o Chile até mesmo, são outras realidades. Porque quanto mais você é impactado por um evento, mais você desenvolve também a sua legislação, seu processo consultivo. Se prepara para ele, né? Percepção das pessoas, percepção e postura de gestão das autoridades. Então, quando você pega um país, ele está numa posição ali que pega as placas geológicas da Eurásia e da Índia. Ele está numa borda, quase numa borda de placa, que é aí que nós temos os países com maior problema de terremotos. Onde você tem duas placas, grandes placas geológicas se confrontando, uma sobe e uma desce, uma vai por baixo da outra, causando então o terremoto. Quando isso se dá dentro do oceano, você tem um maremoto. Por conseguinte, você tem um tsunami na sequência. Não é o que aconteceu lá. Mas aí, mais uma vez, a gente vê o quanto nós estamos e quanto a humanidade, na atualidade, tem se deparado com eventos distantes da sua história. Que esse é um temor que nós temos. O que ainda está por vir que a gente não experimentou nos últimos 100 anos? Que a gente não tem registro nos últimos 100 anos. Lembrando que o nosso desastre de 2008, algumas bibliografias traziam uma recorrência de 500 mil anos. Outras eram um pouquinho mais brandas, outras falavam em 5 mil anos. Tá? Mas, enfim, era um ponto fora da curva média. Mas que outro evento fora da curva média de registros estão nos esperando para a próxima década? Por isso que a gente tem que estar cada vez mais preparado, investir cada vez mais nas estruturas e monitoramentos e na preparação de gestores e de pessoas para conseguir sobreviver e recuperar-se depois de um evento dessa magnitude. E é importante, Jorge, só uma última consideração: não existe alerta para terremoto. Tá? Por isso que os terremotos são tão severos. O país mais desenvolvido, que é o Japão, o alerta que ele dá é cerca de 90 segundos, mais ou menos, entre sentir a primeira onda e alertar a população para a entrada forte do terremoto. Então, uma das causas da gravidade do terremoto é que não existe alerta antecipado para esse fenômeno. Sem previsão, né? E isso aí dificulta muito. E nós, como cidadãos, devemos estar atentos a tudo isso para não sermos surpreendidos, né? Um mínimo de conhecimento possível para a gente poder entender o que pode e o que acontece e também como se proteger. Eu acho que esse é o principal de tudo, né? Proteger a nós, a nossa família, salvar a vida. Exato, acima de tudo. Chamado de autoproteção. Exato.
por falar em salvar a vida, criou-se uma polêmica aqui em Blumenau com o aeroatendimento de emergência. O helicóptero do SAMU aqui, o Arcanjo, foi para manutenção, aquela manutenção preventiva, que é longa e demorada, né, para uma aeronave. Então, a equipe de médicos de emergência aéreo foi transferida para Balneário Camboriú, porque nesse caso é utilizado o Águia da Polícia Militar. Aí começou os questionamentos. Tá, mas peraí, vai para Balneário, aí dá um acidente grave, tem que chegar rapidamente, aí quanto tempo leva essa aeronave para chegar até aqui? E como é que fica a situação se tem um atendimento lá ou um atendimento, uma necessidade da PM? Como é que fica tudo isso e tal? E aí, hein, com toda a tua experiência, hein, Neto, isso pode prejudicar o salvamento de vidas em caso de emergência? Jorge, eu vou trazer uma outra informação para quem nos ouve e até relembrar o amigo, porque eu já fui gerente estadual do SAMU durante um ano. A administração do SAMU do estado de Santa Catarina foi de minha responsabilidade. Até fazer um pequeno resgate, né? O SAMU ele é uma política pública federal, que ele tem um segmento municipal, estadual e federal, em aporte financeiro, inclusive, aonde o suporte é avançado de vida, ou seja, as unidades terrestres, aéreas e aquáticas, em alguns casos, que você tem o médico e o enfermeiro presente junto com o condutor, é de responsabilidade do Estado. Em especial, Santa Catarina tem uma OS, uma Organização Social em Saúde, que administra, então, o SAMU, Suporte Avançado de Vida. O atendimento ao telefone do SAMU, a 192, pertence ao Estado, e a administração das equipes aéreas e terrestres pertence ao Estado, terceirizado através de uma organização em saúde. Então, o que nós vimos nesse período, Jorge, foi uma ação da saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, onde ela tem uma superintendência, que é a de urgência e emergência, que cuida dessas estratégias, das portas das emergências hospitalares e dos serviços de ambulância que é pelo Estado, e decidiu, então, fazer essa relocação da equipe de suporte avançado de vida, entenda-se o enfermeiro e o médico, que pilotam, né, que guarnecem o Arcanjo 03 aqui em Blumenau e atende uma área aí de mais de 40 municípios. Na baixa dessa aeronave, ela precisou entrar numa manutenção programada, que é uma manutenção dos 8 anos de uso. Então, ela combinou uma reforma de toda a célula, de toda a estrutura da aeronave, juntamente com uma troca de uma peça de turbina, porque tinha mais de 10 mil ciclos que foram executados. Um ciclo é um ligar e um desligar de motor. Então, ele em 8 anos ultrapassou isso, precisou trocar essa peça e mais a reforma de toda a célula da aeronave. E a saúde entendeu por bem, para não perder a qualidade de suporte avançado de vida. A aeronave mais próxima é um Águia baseado na polícia em Balneário Camboriú, de fazer essa remoção da equipe temporariamente. Foi essa informação, eu fui atrás dessa informação e nos foi dito, não, isso é temporário, exatamente para continuar dando um atendimento de suporte avançado de vida aéreo para a nossa região, né? Mas ele é temporário porque o Serviço Aéreo da Saúde de Santa Catarina ele está ligado ao Corpo de Bombeiros. Então, é um serviço combinado, né, entre necessidades de bombeiro e necessidades da saúde. Os dois se juntaram já há alguns anos e nós temos, então, o Serviço Aéreo da Saúde feito pelo bombeiro. O Serviço Aéreo da Polícia Militar e da Polícia Civil também são utilizados, mas são utilizados num outro desenho de parceria. Então, inclusive, estuda-se a possibilidade de toda aeronave de asa rotativa ter uma equipe de saúde. Só que a equipe de saúde, elas são extremamente dispendiosas, porque o treinamento é outro, o equipamento é outro, as homologações das aeronaves precisam ter. Então, é um investimento considerável, mas a saúde estuda, inclusive, essa questão. E hoje o que nós temos, então, é temporariamente a equipe de enfermeiro e médico que operam em Blumenau e estão em Balneário Camboriú. O Arcanjo 03 deve voltar agora no mês de abril da sua manutenção e a equipe volta novamente para operar o suporte avançado a partir da cidade de Blumenau. Mas isso atrapalha ou não atrapalha? Ele vai empregar obrigatoriamente alguns minutos a mais. Assim como se precisasse dessa equipe médica, um exemplo, em Barra Velha, tá? A partir de Blumenau também tem um tempo diferenciado do que a partir de Balneário Camboriú.
Então, nós podemos estar empregando aí 12, 15 minutos de deslocamento em algumas questões. Tá? Mas é a realidade hoje. Afinal de contas, serviços aéreos são serviços extremamente caros, extremamente valiosos, mas para quem faz a gestão, eles são bem delicados e o processo decisório tem que ser bem calibrado com a nossa realidade. Tá? Mas o mais importante, Jorge, é que a saúde se posicionou dizendo, olha, é uma experiência, é temporário, volta o Arcanjo, volta o suporte avançado de vida. Aldo Batista Neto, obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Lembrando que hoje desastres naturais são uma realidade cada vez mais importante e impactante no nosso estado. Você que nos ouve, empresário, comerciante, que deseja adaptar o seu negócio para a NBR 22313, gestão de continuidade de negócios, estar preparado com o seu negócio para continuar operando durante desastres, convidamos para conhecer a Actio, Gestão de Riscos e Desastres, site www.actiogrd.com.br. Uma excelente semana para todos que nos ouvem. Aldo Batista Neto conversou com a gente nesta manhã.